Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Taurus Armas. Como o nome já diz, a empresa é do setor de produção de armas, um tema que vem sendo muito falado aqui no Brasil nos últimos meses. Mas e o que interessa pra gente? Os dividendos da empresa são bons? Estão num bom patamar? Será que eles vão subir? Será que eles vão cair? E o seu preço? Será que tá valendo a pena comprar agora? Fica aí, a gente vai descobrir tudo isso no vídeo. Vambora pra análise, sem enrolação! Iniciando aqui a análise da Taurus Armas, de ticker TASA4. A gente consegue ver que hoje o preço da ação está em R$ 18,91, que o seu dividend yield é de 8,58%. Lembrando que o dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos em dividendos e juros sobre capital próprio para nós acionistas. Analisando aqui esse valor de 8,58%, a gente consegue ver que está acima do que distribui a média das ações do Ibovespa, que hoje está entre 4% e 5%. Então, em linhas gerais, a Taurus Armas está distribuindo um bom dividendo nesse período. Lembrando que o dividend yield e a distribuição de dividendos, quando a gente falar aqui, está sempre relacionada aos últimos 12 meses da empresa, ou seja, pega parte dos dividendos distribuídos no meio do ano passado para cá. Uma coisa bastante importante aqui é que a gente consegue ver que nos últimos 12 meses a ação distribuiu R$ 1,62 por ação, que valem a esses 8,58% de dividend yield. Mas então, a gente está vendo que está positiva essa distribuição de dividendos. Mas será que ela é uma distribuição de dividendos sustentável? Ela sempre foi assim nos últimos anos? A gente vai avaliar o histórico do desenvolvimento da distribuição de dividendos da Taurus Armas para ver se sempre foi assim e qual é a nossa ideia de projeção futura. Aqui, mais uma vez, a gente vê o dividend yield em 8,58 e vamos dar uma avaliada no seu gráfico de histórico. Logo de cara, a gente já consegue ver uma situação um pouco complicada no gráfico dividend yield da Taurus Armas. A gente consegue ver que ela distribuiu dividendos até 2013 e entre 2013 e 2021 não houve distribuição de dividendos, somente no período atual, que está em 8,59%. Isso não é muito bom, na verdade, bem ruim. Para nós, investidores que estamos buscando essa renda passiva, essa empresa naturalmente não se encaixa nesse padrão. Sendo que, mais uma vez, ela não distribuiu dividendos de 2013 para cá. A gente consegue ver que no ano de 2011 ela distribuiu 9%, 2012 aproximadamente 4,5% e em 2013 1%. Ou seja, a gente consegue ver uma queda na distribuição até 2013. Esse período não houve distribuição e hoje estamos em 8,59%, que é maior do que a sua média histórica, que é de 5,87%. Nesse momento, a gente pode considerar esse dividend yield bom, mas esse histórico nos mostra que não estamos olhando uma empresa muito boa para esse tipo de distribuição. Então, se a gente tivesse que ver uma probabilidade dela continuar distribuindo altos dividendos, eu diria que é baixa. Mas, claro, a gente tem que avaliar os próximos anos para saber se essa distribuição continua desse nível ou se ela vai cair nos próximos anos. Dando uma olhada aqui na distribuição de dividendos consolidada da Taurus Armas, a gente consegue ver a realidade da empresa, que é de 2013 a 2022 não foi distribuído dividendos, realmente provando aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente. A gente consegue ver que a empresa variava numa distribuição aproximadamente 15 centavos por ação, sendo alguns anos um pouco mais e em alguns anos um pouco menos. Sendo que em 2013 a sua distribuição foi de 2 centavos por ação. Hoje a gente consegue ver que a Taurus Armas já distribuiu R$ 1,62 por ação ainda nesse período de 2022. Então, vamos avaliar mais para frente para saber se ela vai continuar distribuindo dividendos ou não. Lembrando aqui que a pior situação que a gente consegue ver nesse gráfico é esse gap entre 2013 e 2022. Como a gente sempre faz, a gente avalia a periodicidade da distribuição de dividendos, porque nós investidores que buscamos renda passiva queremos aquela distribuição de dividendos constante. Então a gente consegue ver aqui que no ano de 2010 a distribuição foi feita em janeiro, maio e julho. No ano de 2011, a distribuição foi feita em janeiro, maio e outubro. A distribuição em 2012 foi feita em abril e novembro, em 2013 em maio e agora em 2022 em abril. Ou seja, a gente já consegue ver que não há uma periodicidade de distribuição de dividendos. A gente não sabe exatamente em quais meses são distribuídos. Se a distribuição é feita trimestralmente, se a distribuição é feita semestralmente, se é mensal. Então, isso não é muito bom para nós, investidores, que buscamos aquela distribuição de dividendos constante, sempre crescente, para aumentar aquela bola de neve de renda passiva. Assim como eu venho falando sempre, o dividend payout é o indicador mais importante para quem busca
busca dividendos. Ele diz para a gente quantos por cento dos lucros são distribuídos pela empresa por meio de dividendos e juros sobre capital próprio a nós investidores. Lembrando aqui que não é igual ao dividend yield. Dividend yield significa uma proporção entre o valor da ação hoje e a sua distribuição de dividendos. E aqui é a proporção do lucro que é distribuído aos acionistas. Como linha geral, a gente quer que uma empresa não distribua mais de 100%, ou seja, ela não tenha um payout superior a 100%. Ou seja, ela não distribuiria mais dividendos do que ela ganha em lucros. Mas nós, investidores, que queremos aquela renda passiva todo mês, normalmente queremos que a empresa distribua grandes dividendos, mas continue crescendo gradualmente, para que ela possa cada vez mais distribuir mais dividendos. Então, o ideal para nós é que a empresa tenha uma distribuição de dividendos que não passe 75% dos seus lucros, ou seja, o seu payout tem que ser no máximo 75%. Não que uma empresa que distribua mais do que isso seja ruim, mas ela vai crescendo cada vez menos. Por que 75% é um valor adequado para a minha avaliação? Porque 25% dos lucros continuariam ainda na empresa para que ela pudesse reinvestir, abrir novos ramos de negócio, expandir a sua frente de trabalho, fazer aquisição de novas empresas, novas marcas, crescer, desenvolver para que ela consiga gerar mais lucros futuros e assim aumentar o seu dividendo constantemente durante os anos. A gente consegue ver aqui na análise do gráfico do payout da Taurus que no ano que ela está distribuindo, que é essa variação entre 2021 e 2022, ela distribuiu 30% dos seus lucros, aproximadamente 30% dos seus lucros, que é um ponto bastante positivo, porque ela ainda tem bastante até chegar a 75%, ou seja, ela pode vir a distribuir mais dividendos futuramente, caso ela decida isso, que ela coloque dentro do seu edital, e mesmo assim continua com uma boa distribuição de aproximadamente 8% do preço da ação. Então hoje, considero que o dividend yield da Taurus está num ponto bastante positivo, mas esse histórico geral aqui que nós estamos vendo de não distribuição, ou seja, payout zero mesmo, não há distribuição de 2013 para cá, nos faz termos um pé atrás. A gente não consegue garantir que a Taurus vai vir a distribuir dividendos nos próximos anos. É muito complicado a gente ter essa informação. Eu diria que se você é uma pessoa que está confiante que a empresa vai ter um bom crescimento nos próximos anos, vai ter aumentos de lucros, existe grande possibilidade dela vir a distribuir dividendos. Mas não dá para termos certeza sobre o assunto. Um item importante que a gente tem que avaliar aqui na distribuição de dividendos é também o crescimento do seu lucro líquido. Uma empresa que tem crescimento de lucro líquido constante pode fazer grandes distribuições futuras. Uma empresa que normalmente varia muito entre lucro e prejuízo tende a não ter uma regularidade na sua distribuição de dividendos. Em linhas gerais, empresa que lucra, distribui. Então a gente já consegue ver aqui que de 2013 até 2018 a gente teve prejuízo na empresa, ou seja, a Taurus não teve lucro de 2013 até 2018. No ano de 2019 já houve um pequeno lucro, sendo esse lucro crescente até 2021. Até por isso a empresa começou a fazer a sua distribuição de dividendos. Então a gente pegando os números aqui, a gente consegue ver que o pior ano da Taurus, ela teve um prejuízo de 286 milhões de reais. Foi bastante ruim para a empresa. Mas a gente já consegue ver que no ano de 2019 ela teve um lucro de 43 milhões de reais e que agora no ano de 2021 ela teve um lucro bastante considerável, 635 milhões de reais. Muito bom. E a gente consegue ver aqui que há um crescimento do lucro da empresa. Não é que a empresa teve um lucro não recorrente explosivo. Então, o que nós temos que ficar de olho é, no final desse período de 2022, qual será o lucro da empresa. Isso é que nos trará a possibilidade de vislumbrarmos uma distribuição de dividendos futura. Vamos ficar de olho, então, nos resultados da empresa nos próximos trimestres. Bom, se esse vídeo até agora está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. O que para você demora somente um segundo, para a gente vale muito. Essa é a única maneira de fazermos o nosso canal crescer. Deixando seu like, se inscrevendo e deixando aquele comentário aqui no vídeo para dizer se você está gostando ou não desse tipo de análise. Mas calma, ainda não acabou. A gente agora vai falar sobre o preço da ação. Será que ela está num bom momento de compra ou de venda? Ou nenhum dos dois? Fica aí, vamos avaliar. Avaliando aqui o gráfico do preço da ação nos últimos 5 anos, a gente consegue ver que de 2017 até aproximadamente 2020, ela teve um crescimento, mas não um crescimento tão considerável. A gente consegue ver que o crescimento dela começou a partir de 2020
um crescimento bastante considerável. E hoje ela teve já uma pequena queda até os padrões atuais. A gente consegue ver que nos últimos 5 anos houve um crescimento de aproximadamente 693%, que é bastante positivo se você pensar que foram nos últimos 5 anos. Dando uma olhada rápida aqui no gráfico do preço do último ano, a gente consegue ver que há um declínio no gráfico, ou seja, a ação se desvalorizou. Mas vamos dar uma olhada em quanto. Ela teve há um ano atrás num valor de R$ 25,73, sendo que hoje ela está acumulando uma desvalorização nos últimos 12 meses de 26%. Então, a gente consegue ver que ela não está no seu máximo. De um ano para cá, ela só vem caindo. Mas como a gente sempre diz, nem só de preço se forma o valuation da ação. Então vamos dar uma olhada aqui nos indicadores importantes. O primeiro indicador que a gente vai ver é o P sobre L, que indica pra gente em quantos anos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. Esse gráfico aqui é uma proporção entre o preço da ação atual e a quantidade de lucros que a empresa produz. O ideal do indicador é que ele seja menor do que 15 para, em linhas gerais, nós considerarmos a ação barata. Nesse momento, estando em 3,02, a gente considera que naturalmente ela está uma ação barata, mas o ideal é sempre avaliarmos com relação ao seu histórico, para saber se ela sempre teve nesses padrões de indicador. Então, uma explicação rápida, a empresa estaria lucrando mais ou menos o que nós pagamos nela hoje em aproximadamente 3 anos. Um ponto importante para analisarmos no gráfico do PL, que estamos vendo aqui agora, é que ele teve bastante indicador negativo. O que isso significa? Significa que a ação em todos esses anos teve prejuízo. Por quê? O PL é uma relação entre o preço e o lucro da empresa, ou seja, preço sobre lucro. Não existe preço negativo, ou seja, nos anos onde o P sobre L é negativo, o lucro foi negativo, e lucro negativo é prejuízo. Então, como nós já tínhamos falado anteriormente, todos os anos entre 2012 e 2018, a empresa teve prejuízo. Então, nós não podemos considerá-los nesse gráfico. O que a gente pode ver é de 2019 para cá, onde ela teve um PL de 11, um PL de 5, um PL de 4 e hoje um PL de 3. O que isso significa? Que a relação entre o preço da ação e o seu lucro está caindo, ficando cada vez mais barata com relação ao seu lucro. Se for pensar de maneira prática, você estaria fazendo um melhor negócio comprando ela a 3 do que a 11. Ela estaria demorando 11 anos para lucrar o preço que você pagou nela. E nesse momento ela demora somente 3 anos. Então aqui a gente consegue dizer que ela está sendo considerada, com relação aos últimos anos, barata com relação aos seus lucros. Outro indicador importante sobre o seu valuation é o P sobre VP. Aqui há uma relação entre o preço da ação e o seu valor patrimonial. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5 para normalmente considerá-la uma ação barata em linhas gerais. Mas claro, a gente sempre tem que avaliar o gráfico do seu histórico para saber se os padrões dela são diferentes do que a maioria das empresas. É importante dizer aqui que um P sobre VP igual a 1 indicaria para a gente que nós estaríamos pagando R$1 pela ação, que seria equivalente a R$1 do patrimônio da empresa. Nesse caso aqui, nós estaríamos pagando uma empresa que vale R$1.000 de patrimônio, nós pagaríamos por ela R$2.590. É mais ou menos isso. Claro que um exemplo bem raso. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico para ver se ela está sempre nesses padrões. Então, avaliando aqui 2020, naquele mesmo período onde foi 11, o P sobre L, estamos aqui em 32, que é bastante negativo. Hoje, estamos em 2,58. Então, a gente consegue ver uma queda no indicador, também mostrando para a gente que a ação está num patamar mais barato do que esteve em alguns anos próximos. Ou se você está me ouvindo até agora, é porque esse vídeo realmente está te ajudando de alguma maneira. Então, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso pra gente é muito importante. O seu like e a sua inscrição ajudam demais o nosso canal, ajudam demais o nosso crescimento. Então, deixe o seu like, inscreva-se, acione o sininho e deixe aqui nos comentários qual é a próxima ação que você quer que a gente faça essa análise de dividendos. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da Taurus Armas. Um abraço e até a próxima!